conversa agradável, alegre e profunda. Às vezes a gente se perde na risada e não penetra no conhecimento que nos auxilia a compreendermos o sentido da vida. Jesus, milagres e profecia, o homem de Nazaré. Tem músicas lindas, poesias sobre o homem de Nazaré. Mas existiu esse homem de Nazaré? A última declaração que eu apreciei muito foi de Augusto Cury, psiquiatra, que duvidou da existência do homem de Nazaré. Mas existem muitas informações sobre essa vida linda desse espírito mais velho que veio à Terra, nos ensinar a encontrar a felicidade, nos ensinar a ser feliz, nos ensinar a arte de bem viver. Mas Cury diz: eu duvidava do homem de Nazaré. Depois que eu comecei a ler, e Gandhi diria, sobretudo as bem-aventuranças de Jesus, eu compreendi, diz Cury, que não existe entre a população da Terra alguém capaz de filosofar tão lindamente quanto Jesus de Nazaré. E aí ele começa a estudar Jesus, a se encantar com Jesus, a escrever sobre Jesus. Outras informações. Um biógrafo, pesquisador, jornalista, Jean Christian, escreveu um livro magnífico, Jesus. E nesse livro ele diz que na Europa são muitas respeitadas as relíquias que, de certa forma, provam a existência de Jesus. Quando não há possibilidade de negação, há abertura de um leque grande para grande possibilidade. A primeira, a relíquia de Turim, o sudário de Turim, que dizem que foi o lençol que enrolou Jesus. A segunda, o sudário de Oviedo, que dizem que foi o pano colocado sobre o rosto de Jesus. Ele foi enterrado como judeu, lembra Herculano Pires sempre. E a capa que a imperatriz Irene deu a Carlos Magno. O primeiro sudário, o sudário de Turim, traz marcas de um homem judeu de estatura normal, profundamente massacrado. Aparece sangue aberrado e um líquido ceroso que indica que ele sofreu espancamento terrível. Colocaram esse sudário em máquinas modernas e verificaram que não há possibilidade de, na Terra, conseguirem aquele efeito que só se encontra nesse sudário. Verificaram que as mesmas marcas de sangue aberrado aparecem no sudário de Oviedo e indica inclusive caroços de quebradura de maxilar, uma prova da nossa ignorância. Não podemos condenar alguém porque todos passamos por várias fases difíceis através das várias encarnações para continuarmos a nossa caminhada em direção à luz. E também encontraram pólen de plantas que só existia naquela época e na Palestina. Então há muito o que pensar sobre a existência desse indivíduo incrível que nos trouxe tudo o que precisamos aprender no atual estágio do planeta Terra para conseguirmos ser felizes com os problemas, com as dificuldades, porque problemas, diz Bezerra de Menezes, fazem parte de evolução. Mas o que Jesus trouxe além dessas possíveis apresentações de sua passagem na Terra? Temos também a descrição do senador Públio Lentulus, que aparece no trabalho de Emmanuel Paulo Estevão. E há pouco tempo, não sei se essa informação é correta, eu tenho que pesquisar mais, que encontraram essa descrição na casa de um duque lá em Roma. E a descrição era um homem de cabelos, eu interpreto, eu não decorei, tipo nazareno, um sorriso melancólico, eu acredito que Jesus fosse muito alegre, e olhos também melancólicos. Um homem que nunca fez mal a alguém,
se o senhor quiser, disse nessa carta o senador, eu o trarei para que o senhor o conheça. É claro que provavelmente o governador não quis. Mas o importante, como num pequeno ponto, um indivíduo com uma inteligência privilegiada, uma bondade nunca vista no planeta Terra, conseguiu que suas ideias atravessassem os séculos, apesar de deformadas por nossa ignorância. Muitas vezes fizemos de Jesus um mito, de suas palavras dogmas de fé no docetismo no século II, depois no século XIX, não compreendendo a grandeza do fato dele se vestir como nós, com a mesma roupa de carne, que se para nós às vezes pesa, imagine para o grande Espírito Jesus de Nazaré, de suportar a nossa ignorância e de deixar estrelas que nos iluminam até hoje. E tentar nos convencer também de que podemos ser luzes brilhantes, iluminando a Terra, iluminando o universo. E é claro que chegaremos lá. Trilhões de mundos nesse universo que nos aconchega. Muitos mundos semelhantes à Terra. Por isso, quando dizem que tem fila para reencarnar, eu não acredito. Primeiro, o lado dele é muito organizado. Segundo, tem muitas casas na morada do meu pai. E Jesus, sabendo que estávamos envolvidos, como diz o peixinho, no barro da terra, mergulhados na terra, nos diz, sois deuses, sois luzes. Mais tarde, Paulo de Tarso diria, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e torna a caminhar. Mas Jesus disse antes, sois deuses, sois luzes, sois o sal da terra. E aquece, essas frases aquecem nosso coração. E temos a certeza, pela categoria espiritual de quem falou, que conseguiremos nos transformar em deuses e luzes, não no Deus maior, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Pergunta primeira do Livro dos Espíritos. Mas em indivíduos perfeitos, indivíduos que extinguem as paixões inferiores e, consequentemente, serão muito mais felizes. Jesus também realizou curas. Ah, mas poderia. A parapsicologia hoje esteve no Brasil, Bárbara Ivanova, uma russa. Ela ensina, ela auxilia e seus discípulos ajudam a realizar curas. Ela esteve na AME São Paulo, antes a MESP, ela esteve e ensinou, colocando as mãos, cicatrizando feridas, derrubando verrugas. Não sabemos a força do nosso pensamento. Até deveríamos saber, porque podemos perceber que quando começamos a pensar de uma forma errada, entramos num estado muito desagradável. E quando mudamos nosso pensamento, ligando-nos às luzes do universo, através da poesia, através da arte, da música, ou de um esforço próprio, ou apenas de olhar a natureza, as flores, as crianças, os bois tranquilos nos campos, os cachorrinhos domésticos, o nosso teor mental muda. E se o nosso teor muda, nós sentimos uma força maior. O organismo fica mais forte graças a esse pensamento mais centrado e dirigido para as luzes. É isso que Jesus veio nos ensinar. Não foi nos ensinar rituais, frases vazias, não, viver. Ele exemplificou. Cada ato da vida de Jesus é uma exemplificação. Quando ele fala, perdoai não 7, mas 70 vezes 7, ele exemplificou tantas vezes. Inclusive quando na cruz, morte terrível que os romanos, era a técnica dos romanos para acabarem com os que se revoltassem contra Roma, morte terrível provocada também pelos sacerdotes judeus, mas Jesus era judeu. Paulo de Tarso, Maria de Nazaré, todos
os discípulos quase, menos Lucas. Então não há o que condenar alguém, ninguém pode, ele ensinou, atirar a primeira pedra. Quem pode atirar a primeira pedra na mulher adúltera? Ninguém. E todos foram saindo, primeiro os mais velhos. E Jesus continuou a cada passo da sua caminhada, alegre, mas muitas vezes dolorida, como um episódio que eu não quero lembrar. Eu lembro só quando necessário, a paixão, o sofrimento, a cruz. O episódio que eu mais amo é a ressurreição de Jesus de Nazaré. E diz Paulo de Tarso, se Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitamos. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação. O querido Paulo de Tarso, que encontrando Jesus à porta de Damasco, mudou completamente o seu modo de ver. Nós, todos os dias, podemos encontrar os conselhos de Jesus, os ensinamentos, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, ou abrindo na Bíblia o Novo Testamento. Histórias lindas, apresentações lindas, mas esse encontro sempre possível com Jesus de Nazaré? Temos um veículo, um Suzuki preto, MLY 2318, que está bloqueando a saída e tem pessoal que precisa ir embora agora. Se alguém for o dono, retirar, MLY, e também outras pessoas que estacionaram ali que não permite a saída, se puderem agilizar. Imagina, faz parte. E cada lição de Jesus deveria nos transformar imediatamente para melhor. E andando em outras expressões religiosas nas várias encarnações, no Espiritismo nessa encarnação, ainda assim não conseguimos seguir o exemplo do Mestre de Nazaré. Bárbara Ivanova realizou pequenas curas, mas as curas realizadas por Jesus não eram milagres, eram fruto da sua grandeza espiritual, da sua doação magnética, da sua capacidade de amar incondicional. Ele não caracterizava as pessoas pelo status econômicos e sequer pela evolução moral. Eu amo quando ele diz, os publicanos e as meretrizes entrarão antes do que vós no reino dos céus. Outro dia um amigo querido me mandou no WhatsApp, ele mandou, precisamos explicar que Madalena não era prostituta. Eu falei, menino, que detalhe tonto. Os publicanos e as meretrizes entrarão antes que vós no reino dos céus. Ele considerava a pessoa pela sua essência, por sua capacidade de amar. Madalena, creio que era uma mulher judia que enfrentava o preconceito daquela época. Não creio que era, mas se tivesse sido e amasse profundamente o semelhante e não o prejudicasse, que diferença faria a história de Madalena? Nós nos apegamos tanto aos detalhes que esquecemos o conjunto. E havia outra mulher. Jesus foi um grande feminista, amava, compreendia as mulheres numa época em que éramos relegadas a segundo plano. A mulher hemorrágica encanta-nos também. 9 anos sofrendo de hemorragia. Naquela época em que os judeus, não sei se hoje é assim, achavam que a doença, a mulher em certos dias do mês, quando sangrava, era impura. Devia ser afastada do convívio. E esta pobre moça ou senhora já sofria de hemorragia há 9 anos e ninguém conseguia curá-la. Pela janela ela vivia enfurnada no seu quarto para não ser humilhada nem se aborrecer. Ela ouviu a história de Jesus de Nazaré. E naquela hora de desespero, de sensibilidade maior devido ao sofrimento constante, ela confiou em Jesus. A fé surgiu com toda a força em seu coração.
E ela disse: se eu tocar na sua túnica, ficarei curada. E seu pensamento forte, Evangelho segundo o Espiritismo, antes da prece. Uma explicação da força da prece. A prece age como um ímã que atrai para o indivíduo as melhoras imediatas. E ali estava a mulher hemorrágica sofrendo. Ela precisava tentar chegar até Jesus, o que era muito difícil, porque uma multidão estava em volta dele. E ela precisava não ser reconhecida. Ela enrolou-se totalmente e foi. E conseguiu, com aquele pensamento forte, querer é poder, e segurou na barra da túnica de Jesus. E imediatamente ela sentiu que a hemorragia havia cessado. E Jesus olhou e disse: quem me tocou? E ela disse: desculpe, foi eu, Senhor. Ele disse: a tua fé te salvou. Humildade. Nunca ele disse: eu fiz, eu sou maior, eu sou bom. Não, meu Pai é bom. A tua fé te salvou. E um conselho para todos nós: os hipocondríacos que aprendam a construir pensamentos melhores, porque na medida em que pensamos, estamos construindo. Outra coisa que a parapsicologia hoje, sobretudo antes de Putin, na Universidade de Kirov, na Rússia, provou: o nosso pensamento se constrói, pode ser fotografado com indivíduos especiais. O que Jesus fez foram fatos normais. Agora, para nós, como para os índios, quando acenderam o álcool, eles acharam que era um milagre. Para nós, as realizações tranquilas, magníficas do Mestre de Nazaré pareceriam milagres. O Espiritismo é claro: não existem milagres. Existem fatos que ainda não compreendemos. E a partir do nosso crescimento espiritual, poderemos compreender melhor. Existe a lei de Deus que rege todo o universo, unidade na variedade, variando conforme o planeta. Mas primeiro, não conhecemos esta lei e temos que encontrar um limite entre não nos deixarmos levar por fantasias, mas também um limite em não negarmos uma realidade possível que ainda não conhecemos. Jesus curou também o menino que estava. O pai pede a Jesus: Senhor, tem piedade do meu filho, que ora cai no fogo, ora cai na água, e seus discípulos não conseguiram curá-lo. E Jesus diz: não conseguiram curá-lo por causa da pouca fé, porque na verdade, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. É claro que a fé deve ser dirigida às luzes do universo. Um amigo meu dizia: eu já cansei de pedir para ganhar na loto. Não é essa a fé que... Isso é orgulho, é egoísmo, é ignorância. A fé é pedir para uma cura, é pedir para corrigir um defeito, é pedir para se tornar melhor, é pedir pelos que sofrem no Brasil. E tem uma mais difícil: é pedir pelos corruptos que quase acabam com o Brasil. Mas é necessário. Gandhi dizia: a sombra gera sombra, só a luz pode extinguir a sombra. Então nós temos que acender a luz da oração, da piedade, por esses indivíduos que tanto perturbam e que merecem o nosso amor, porque também são nossos irmãos. E ainda, as visões de Jesus. A Bíblia é o livro que tem um número enorme de visões, não na extensão e com a profundidade de Jesus de Nazaré. A Bíblia aparece com um grande número de fatos mediúnicos. Ali se encontra aparecimento de anjos. Até Paulo de Tarso, mais tarde no Novo Testamento, conta as visões que ele teve. Ao máximo foi a visão de Jesus de Nazaré, quando ele, que de repente ele era um arrogante,
torturador, mas um homem reto que só estava equivocado, quando ele vê Jesus, provavelmente ele preparado no mundo espiritual, reconhece Jesus. Tanto que ele diz, Senhor, que queres que eu faça? E depois fica sem ver nada, talvez até com medo de ver os erros que havia cometido. Como Jesus poderia saber aqueles que iam segui-lo? Como ele poderia fazer previsões como no caso do templo de Jerusalém? A Gênese diz, imaginemos um homem numa montanha bem alta, mas muito alta mesmo. Lá de cima, ele vê tudo o que acontece numa estrada. Ele vê o caminhante cansado, mas vê também o perigo que os assaltantes escondidos representam. Vê também frutas, árvores frutíferas que estão mais à frente e podem saciar sua fome. Tem uma visão geral, que aqueles que estão na altura da estrada não conseguem ter. Ou seja, é preciso crescer moralmente, é preciso crescer espiritualmente. Este é o convite que Jesus nos fez. E enviados, mestres enviados por Jesus, por exemplo, o querido Buda, que não ficou sentado meditando numa árvore, ele meditava também, mas fez 10.000 palestras. Fundou vários grupos de estudo, convocando a levantarem os olhos do barro e olharem as luzes do universo. E Buda dizia, é preciso evoluir moralmente. Ele disse, consegui ver além dos olhos, ouvir além dos ouvidos. A mesma apresentação que Kardec faz muito, muito depois, no Livro dos Espíritos, quando nos convida a compreendermos que é difícil, mas não impossível, porque em nenhum de nós, diz Kardec, o perispírito, o corpo de energia, o corpo que os parapsicólogos não espíritas chamam de corpo bioplásmico, que viram que além do nosso corpo de carne, instrumento de trabalho magnífico, a gratidão a Deus tem que ser imensa por ter nos possibilitado crescermos através desse corpo incrível que atende aos nossos desejos ou, dentro das lições que necessitarmos, muitas vezes cesseia os nossos desejos. Buda, aliás, aconselhava a extinguirmos os desejos. Ele dizia, a vida é dor. Mas se extinguirmos os desejos, a vida não é mais dor. E através dos ensinamentos de Jesus de Nazaré, também grupos foram se formando. Só que Buda meditava e pregava. Jesus exemplificava. Foi de uma grandeza, de uma coragem, de uma inteligência nunca antes encontrada na Terra e nem depois. Os milagres não existiam, a visão era produto da sua grandeza espiritual e ele também conseguia, se Buda deseja que extinguimos os desejos, Jesus extinguia qualquer desejo, qualquer pensamento inferior, qualquer paixão. No livro A Gênese, há uma apresentação das paixões, mas Jesus não as possuía, as paixões inferiores. A única paixão dominada pela razão era o amor verdadeiro. Não o nosso amor, que muitas vezes é desamor, é egoísmo, é um amor desequilibrado. Mas nós vamos chegar lá. Se não tivéssemos condições de entender o que ele veio nos trazer, ele não teria vindo, porque ele sabia das coisas. E se ele diz, sois deuses e sois luzes, é que realmente, utilizando apenas uma pequena parte do nosso cérebro, quando encarnados, mergulhados em emoções desencontradas, não nos conhecemos. Na possibilidade do nosso pensamento se ligar sempre às ondas de luzes que envolvem o nosso querido planeta
e que vem até das várias moradas da casa do Pai, onde irmãos mais velhos vibram por nós, desejam a nossa vitória, velam por nossas necessidades, mas respeitam o nosso livre-arbítrio. O Livro dos Espíritos diz que o livre-arbítrio é a possibilidade de escolha. Eu sempre tenho na frente vários caminhos, eu escolho. Através das várias encarnações, agora não, vamos ser suaves. No passado, escolhíamos o caminho pior. Tínhamos tendência a desejar o poder, a glória, cargos importantes. Depois fomos aprendendo, muitas vezes com lições mais complicadas, que nós escolhíamos ou que nos eram dadas pelos amigos espirituais, e fomos melhorando. Estamos indo num crescendo em direção às luzes. E na medida em que crescemos, temos que dominar nossas paixões inferiores pela razão. Porque caso contrário, diz a Gênese, nos assemelhamos aos brutos. Não há retrocesso, mas estamos ainda naquelas fases primeiras de desenvolvimento do espírito. E no século XXI, os avisos vêm vindo há tanto tempo, vai haver uma transformação no planeta Terra, que temos também que contribuir para que apareça, e nos interessa, nos convém que apareça, porque parece que o mal, a violência, o desamor já nos sufocam. Outrora participávamos até com muita alegria, outrora ficávamos maquinando, mas agora não mais. Agora começamos a enxergar a luz, ainda de uma forma muito pequena, porque diz o Livro dos Espíritos, nos falta um sentido, nos falta um desenvolvimento, nos falta um crescimento espiritual na extinção do orgulho e do egoísmo e na dilatação da capacidade de amar. Jesus escolheu seus discípulos, escolheu Simão Pedro, escolheu dos irmãos. O jovem rico, ele sabia que não o atenderia, mas convocou, como lembrou o Peixinho, a largar todos os seus bens e segui-lo. Ele falou, não, sem bens eu não posso ficar. Somos apegados aos nossos bens, não tanto como ontem, mas mais ainda do que amanhã. E Jesus sabia que Judas ia fazer o que Judas fez. Algumas teorias dizem, e é bem provável, que Judas queria induzir Jesus à vitória. Mas desde que nós não temos autoridade para julgar alguém, porque sempre no passado e às vezes até no presente cometemos erro, é melhor não entrar no mérito de Judas. Hoje ele deve estar em ótima situação espiritual e não temos o direito de criticá-lo. Mas é interessante que Jesus poderia ter fugido, como o grande filósofo, um dos filósofos fugiu na hora da morte. Sócrates ficou firme, não fugiu. Jesus também, ele sabia o que ia acontecer. Ele descreveu, ele estava, não se esqueçam, muito acima da montanha. Agora, não é por isso que vai todo mundo pagar para ouvir predições de videntes. Kardec diz, raramente existem pessoas que veem um pouco mais, não como Jesus. Mas a maioria se confunde, imagina, tem visões fragmentadas. Então não adianta, no nosso estágio de evolução, podemos nos analisar e fazer sim, prever como seremos daqui a 5 anos, muito melhores do que agora. E isso já nos deve satisfazer. E nossos filhos serão felizes, estão todos amparados pelo amor de Deus. O Pai amoroso apresentado por Jesus na parábola do filho pródigo ama nossos filhos, nossos netos com amor, nossos amigos, nosso país e a terra com amor muito maior do que nós mesmos. O importante é desenvolver a fé no sentido de pedir auxílio e saber que Deus,
está sempre ao nosso lado, auxiliando-nos quando permitimos e a todos aqueles que amamos. E é claro que utilizar o diálogo, práticas que sempre ajudam na conquista dos nossos filhos, não dos bens materiais apenas. Diz o Livro dos Espíritos, felicidade é consciência tranquila e ter o necessário. Para Jesus, o necessário era talvez 2 túnicas e uma sandália. Para nós vamos aumentando nossas necessidades. Outro dia eu vi um close de uma moça que aparece sempre na televisão, eu fiquei parada. Falei, mas nem se ela vivesse 200 anos, não usaria todas essas roupas. Sapato. Mulheres maravilhosas que têm sem sapato, mas nem se fosse centopeia, não dá. O convite de Jesus foi o uso da razão, a simplicidade, a dividir afeto, dividir amor, dividir exemplos, sobretudo exemplificar o que Jesus fez por nós. Porque se desejarmos dar aulas sobre Jesus e nos expressarmos de uma forma egoísta, de uma forma voltada só para os bens materiais, é melhor ficar calado. O efeito é zero. Assim também é no nosso processo educacional, nós tentando nos educar, e não é fácil, e nós com os outros. E Jesus sabia o que os sacerdotes e os romanos, as autoridades romanas, iam fazer para ele. Mas era já das profecias. Tem uma frase, um amigo meu falou, como essa frase? Olha essa frase aqui. Dos profetas nascidos de mulher, o maior foi João Batista. Então não foi Jesus. Jesus não era profeta. É o espírito mais puro que veio à terra, modelo de homem ideal. E diz a Gênesis, tudo o que ele fez foi por ele mesmo. Não era médium, não era intermediário. E João Batista também, João era profeta, era ligado ao plano espiritual, tinha mediunidade, sabia quem Jesus era. É claro que a história vem cheio de alegorias, tem uma pomba que vem, posa não. Mas, na verdade, a recepção do primo João Batista ao seu primo Jesus foi na compreensão da grandeza daquele espírito. E ele diz, eu não sou digno nem de carregar as sandálias. Porque entre os judeus, mesmo para o escravo, era indigno carregar as sandálias do patrão. Então a gente vê que existe como que uma colcha de retalho que nos faz compreender esse espírito que veio à terra, esse irmão mais velho que veio cuidar de nós e que continua auxiliando-nos através de um exército de luzes, de espíritos familiares, dos nossos anjos da guarda, para que possamos caminhar, não mais caindo nos abismos terríveis dos maus costumes, dos vícios, da iniquidade, dos abismos percorridos outrora. Ele também falou sobre a queda do templo de Jerusalém. Saíam do templo, aliás, ele adorava falar no templo. Ele sabia que lá não era o lugar, mas sabia também que era o lugar no sentido de despertar aqueles indivíduos empedernidos. E ele saiu do templo, os discípulos mostraram, olha que beleza o templo. Ele disse, não ficará pedra sobre pedra. Porque toda a possibilidade de vários acontecimentos era percebida por Jesus de Nazaré. Se Jesus tivesse sido um mágico, se conseguíssemos transformá-lo num mito, seria uma pena, porque não o compreenderíamos. O que nos encanta é que ele veio mostrar onde podemos chegar. Ele veio nos convidar a crescermos espiritualmente até o ponto de, nas várias moradas da casa do Pai, nos compreendendo como indivíduos universais. Aí vem umas
uns detalhes tolos, indivíduo branco, amarelo, azul, negro. Quantas cores, quantas formas diferentes nesse universo com trilhões de casas. Quantas pessoas mais inteligentes, com a capacidade moral bem desenvolvida. O Espiritismo vem, seguindo os ensinamentos de Jesus de Nazaré, dilatar nossa capacidade de compreensão, aumentar nosso horizonte, levantar os nossos olhos. Aliás, Jesus falava: olhai os lírios do campo, que não tecem nem fio, e nem Salomão se vestiu como eles em toda a sua glória. Veio nos convidar a, utilizando os seus ensinamentos, a nos transformarmos em indivíduos melhores. Houve uma modificação grande na Terra com a vinda desse mestre, mas poderia ter sido maior se nós realmente o seguíssemos. É claro que grandes civilizações voltaram aos seus planetas ou a dimensões mais luminosas. É claro que indivíduos magníficos vieram, e também Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, citado por Pechimo, Gandhi, exército de Luz, Chico Xavier, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, tantas luzes, tantos ensinamentos, Maria Aparecida de Uberaba, e ficamos nos prendendo a detalhes, agarrados ainda ao corpo de carne, num sentimento terrível, muito exacerbado no século XXI, a corpolatria, a adoração do corpo físico, colocando o corpo físico acima do corpo de energia ou perispírito e acima de nós, que somos centelhas etéreas, cuja cor varia do vermelho ao rubi-vivo. Somos espíritos, somos luzes na medida em que nos desenvolvemos. E é este o trabalho de Jesus de Nazaré. E ele sabia o que fazia. E suas sementes são de tão alta qualidade que ainda hoje, mais de 2000 anos depois, permanece alegoricamente falando em nossos corações e em nossa mente, convidando-nos ao crescimento que nos é próprio, a nos tornarmos deuses e luzes, a conseguirmos a felicidade própria daquele que consegue dominar as paixões inferiores. Esquece de todos os comportamentos inadequados e, em vez de voar com o voo pesado do ganso, começa a se dirigir com o brilho da águia que voa leve em direção ao sol da verdade. É este o convite que Jesus nos fez e que o Espiritismo nos faz no trabalho a quem muito deve de gratidão, ao casal Kardec, Allan Kardec e Amélie Gabrielle Boudet. Jesus prometeu, sabendo da nossa dificuldade em crescer espiritualmente, que nos enviaria o Paráclito, o Consolador, e ele ficaria conosco. E temos em nossas mãos, através das obras indispensáveis do mestre de Lyon, Allan Kardec, a possibilidade de diminuirmos as nossas dores, de aumentarmos a nossa coragem, de auxiliarmos os nossos amados e de realizar nossa tarefa. Não é pagar dívidas, Deus não é agiota. Não, ninguém no mundo espiritual precisa do nosso dinheiro. O dinheiro da terra é pó. Os bens materiais são transitórios. Viemos para transformarmos a terra e devemos isso à nossa querida terra. Num mundo de paz, de justiça e de amor, num planeta de regeneração, sem dores, sem violência, sem desânimo, sem fofoca, um mundo de paz. E nós vamos realizar a tarefa, porque Jesus disse que conseguiríamos. Que Jesus, Kardec, todos que nos têm auxiliado recebam a nossa gratidão. E, sobretudo, Deus, nosso Pai, a quem devemos a bênção da existência. Obrigada.